Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia. Esdras 3. O altar é edificado. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém, como um só homem. Então Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E apesar do medo que tinham dos povos ao redor, eles colocaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e também à tarde. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número determinado para cada dia. Em seguida, os holocaustos regulares, os da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e também deram comida, bebida e azeite aos de Sidom e de Tiro, para trazerem madeira de cedro do Líbano a Jope pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. Os alicerces do templo. No segundo mês do segundo ano, depois de virem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a construir e designaram os levitas de mais de 20 anos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os descendentes de Odavias, e os filhos de Renadade e seus filhos e irmãos, todos levitas, se uniram para supervisionar os que faziam a construção do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Ele é bom e seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Há muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos que tinham visto o primeiro templo, e eles choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de jubiló. E assim não se podiam distinguir as vozes do jubiló das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Esdras 4. A acusação feita pelos samaritanos. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de família e disseram-lhe: Queremos ajudar-vos a construir, pois como vós buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Essar-Edom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e os outros chefes de família de Israel lhes responderam: Não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo a nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região eles passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição
a eles e frustrar os seus planos. E fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E no início do reinado de Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o reinado de Artaxerxes, Bislão, Mitredate, Tabeel e seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos e o comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum, o secretário Sinsai e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque da Babilônia e os elamitas de Susa, e as demais nações que o grande e famoso Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, escreveram assim: Esta é a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens a oeste do Eufrates, assim escrevem: Saiba, o rei, que os judeus que vieram a nós, da tua parte, foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saiba, o rei, que se aquela cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem taxas, e assim as receitas do rei serão prejudicadas. Agora, visto que somos fiéis ao palácio e não nos convém ver a desonra do rei, estamos enviando este aviso ao rei, a fim de que se faça uma busca no livro das crônicas de teus antecessores, e descobrirás no livro das crônicas que essa cidade é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos é dada a rebeliões. Por isso mesmo ela foi destruída. Assim estamos avisando ao rei que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem restaurados, não terás propriedade alguma a oeste do Eufrates. A construção do templo é proibida, então o rei enviou ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos outros companheiros que moravam em Samaria e no restante do país a oeste do Eufrates a segunda resposta: paz. A carta que nos enviastes foi traduzida e lida na primeira presença. Ordenei que se fizesse uma busca e descobriu-se que, desde tempos antigos, essa cidade tem se levantado contra os reis e que ela tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que dominaram todo o território a oeste do Eufrates, e a eles se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordenai a esses homens que parem a obra e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Cuidado para não serdes negligentes nisso, que não haja prejuízos nos interesses do rei. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante a Reum e Sinsai, o secretário, e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus, de forma violenta, a suspender o trabalho. Assim, a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo e qualquer mal. Amém.